o Joel comenta a postura do Brasil sobre a eleição na Venezuela. Se o PT celebra uma eleição farsesca como essa, o que impede eles de fazerem o mesmo aqui no Brasil? Conto eu ou contam vocês? Joel, então, o risco é a Venezuela virar o Brasil. Entende? Porque o Brasil consegue fazer um crime mais perfeitinho por ter o verniz de democracia com os palhaços da mídia, sabe, Joel? Aplaudindo o nosso Maduro brasileiro, que manda prender 1.200, 15 anos de prisão para desafeto, bolsonarista golpista, é assessor do Bolsonaro, esteja preso. Não, mas não viajou, não importa, esteja preso. Não, mas até a PGR disse para soltar. Não, esteja preso. E aí vai lá a imprensa que nem foca mestrado e aplaude, sabe, Joel? Então, o crime do Maduro Tupiniquim é mais inteligente até. Cuidado com o legado social do chavismo, gente, vai se perder. Escreve a Folha de São Paulo. Legado social do Hugo Chávez. Vamos lembrar onde tudo começou. Foro de São Paulo, Hugo Chávez, apoio do Lula. Desde sempre. A Venezuela não caiu numa ditadura agora, gente. Tem mais de 20 anos. E o Lula apoia há mais de 20 anos. Mas o autor do País dos Petralhas garante que Lula é um grande democrata. Eu não tenho nada a acrescentar, a não ser que no País dos Petralhas, quem bateu com a cabeça, se vendeu ou sofreu chantagem e é covarde, vira líder dos Petralhas. Isso chega a ser comovente, né? Opositor se declara presidente eleito e pede ajuda aos militares. Aos melancias, verdinho por fora, vermelho por dentro, a cúpula corrompida. Aí existe aí uma expectativa de uma revolução de baixo para cima. Pouco provável. Aí vem cartinha, eu adoro as cartinhas. 30 ex-presidentes assinam uma carta pedindo ao presidente Lula para defender a democracia de fato. Nunca o fez. Isso foi uma invenção tucana. Lula defendeu Fidel Castro 50 anos. Fundou junto com ele o Foro de São Paulo. Chegou a encontrar palavras elogiosas até para Hitler no final da década de 70, numa entrevista na Playboy. Mas o príncipe está mais otimista que eu. Povo desarmado vence? E ele começa o texto na Gazeta dizendo sim. E apresenta alguns paralelos históricos. Queda do Muro de Berlim, da Cortina de Ferro, do Ceausescu, na Romênia, como eu queria que fosse o destino do Maduro. Bom, o levante popular que criou a democracia em Atenas, os escravos contra Roma, tem vários exemplos históricos interessantes. Quase todos eles tinha aquilo que o Vitor Hugo diria: nada é mais poderoso do que uma ideia cuja hora é chegada. E, de preferência, com uma ameaça crível de uso de força, externa ou interna. Ou seja, uma insurreição interna, se for uma espécie de revolução dentro das Forças Armadas, por exemplo, nesse caso, onde os soldados tomassem o poder da cúpula corrompida, ou uma pressão dos Estados Unidos de mandarem ajuda militar. No caso da queda do Muro de Berlim, teve um certo cowboy beligerante, ignorante, segundo a imprensa, a academia sofisticada, os tucanos da época, chamado Ronald Reagan, um ator, que disse: Mr. Gorbachev, derrube esse muro. E atrás dele vinha o programa Guerra nas Estrelas. E a União Soviética olhou apavorada e permitiu que o povo de Berlim retirasse os tijolos. Também há no Estadão uma análise semelhante. Após a fraude da eleição da Venezuela, existe alguma saída? Assim como é improvável que Maduro renuncie sem luta, é improvável que os venezuelanos aceitem passivamente uma eleição maculada. O problema é que o povo não tem muito como reagir sem ser passivamente, porque ele está desarmado, que é o intuito de todo tirano. Eu sempre disse isso aqui e repito. Por isso que os pais fundadores dos Estados Unidos entendiam que o homem tem que ter armas e até poder formar milícias privadas. Porque o Estado, na mão de tiranos,
vira a maior ameaça às liberdades. Então, meus amigos, essas saídas me parecem muito otimistas. Eu não consigo ver o povo, a menos que tenha uma insurreição dentro das Forças Armadas, uma tomada de poder ali, eu não consigo ver nenhum tipo de exemplo bem-sucedido. Eles mencionam aqui nessa análise do Estadão o Pinochet, mas como eu já disse, o Pinochet não fazia culto à personalidade, não era um ditador socialista, era bem diferente. Então, esse processo de transição me parece demasiado otimista. Eu, infelizmente, não sou dos mais otimistas, porque o povo está apanhando nas ruas, sendo sequestrado nas ruas, sumindo das ruas. E, segundo algumas ONGs, mais de 24 pessoas já morreram. Maduro diz ter prendido 1.200 e vai para a prisão de segurança máxima, que na Venezuela significa tortura, e vai pegar 15 a 20 anos de prisão. Nem nisso ele está sendo criativo. Cerca de 1.200 bolsonaristas presos em Brasília, 17 anos de prisão. Como eu disse, o risco da Venezuela é virar o Brasil.